Se você gosta de receber dinheiro todos os meses, investir em bons ativos certamente é uma excelente maneira de fazer o seu dinheiro trabalhar para você e te pagar um retorno desses investimentos. Dependendo do seu comprometimento em investir o seu dinheiro, você pode acumular um patrimônio que pode te gerar uma riqueza e te proporcionar a tão sonhada liberdade financeira. No entanto, alguns investidores, principalmente aqueles que estão iniciando no mundo dos investimentos, ainda não adquiriram conhecimento suficiente e por isso tendem a cometer erros que podem resultar em perdas significativas do seu dinheiro. No vídeo de hoje você vai tomar conhecimento dos erros mais comuns cometidos não só por investidores iniciantes, mas também por aqueles que investem há mais tempo e vai aprender principalmente como evitá-los. É fundamental garantir que o seu dinheiro esteja trabalhando para você e não contra você. E para isso eu vou te fornecer dicas valiosas sobre como evitar esses erros mais comuns que vão te ajudar a construir uma carteira de investimentos mais sólida e bem-sucedida. Então, se você é um investidor iniciante ou está pensando em começar a investir, eu te convido a ficar comigo até o final desse vídeo para descobrir como evitar esses erros e principalmente maximizar os seus retornos financeiros. E se você não me conhece, eu sou Daniel Carrareto do canal Meu Dinheiro Ativo e nesse canal eu te ensino como sair do zero e chegar a tão sonhada liberdade financeira através dos investimentos. Se você gosta desse assunto, já clica aqui no botão inscrever-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e ser avisado sempre que eu lançar um novo conteúdo aqui no canal. Indo direto ao ponto, vamos ao primeiro erro, e ele é investir sem descobrir qual é o seu perfil de investidor. Na minha opinião, investir sem saber qual é o seu perfil de investidor é um erro básico, talvez até amador, mas eu vejo muita gente ainda cometendo esse erro. E se eu te disser que também existem outros que só investem na poupança, mas teriam sim uma disposição, uma tolerância de se expor ao risco? Isso não faz sentido nenhum, concorda? Mas a gente só entende isso quando entendemos o conceito de perfil de investidor. É preciso entender que no mercado financeiro existem vários tipos de investidores. Isso vale para quem tem características conservadoras, moderadas ou arrojadas na hora de investir. Eu deixo aqui uma pergunta para você que está me assistindo. Qual é o seu perfil de investidor? Você sabe? Que nível de risco você aceita correr em troca de uma possível maior rentabilidade? Deixa aqui para mim nos comentários que eu quero saber se você já conhece esse perfil de investidor que você possui. Inclusive, existem sites que oferecem testes e questionários para você descobrir qual é o seu perfil de investidor. E é fundamental que você saiba isso para que você possa definir com clareza quais são as melhores estratégias de investimento para você. Basicamente, existem 3 perfis de investidores. O primeiro é o conservador, o segundo é o moderado e o terceiro é o arrojado. Eu vou resumir esses 3 tipos e à medida que eu for apresentando os perfis, você vai avaliar aí cada um deles para tentar se enquadrar em algum, beleza? O conservador, pessoal, busca segurança e consistência nos seus ganhos. Por isso, ele acaba optando por ativos de renda fixa com baixo risco. Já o investidor moderado é aquele que busca um equilíbrio na sua carteira de investimentos. Ou seja, ele busca ali alguns ativos de risco para ter maior rentabilidade, sem abrir mão daqueles ativos menos arriscados, conservadores, e dessa forma ele busca ter um potencial de valorização um pouco maior do que aqueles que são do perfil conservador. E por fim, nós temos o perfil arrojado, que é aquele que está disposto a correr muitos riscos em busca de maiores retornos e muitas vezes vai investir em ativos mais voláteis, como ações, fundos imobiliários e até criptomoedas, por exemplo. Cada perfil tem as suas características e objetivos específicos. E, portanto, é importante a gente saber qual é o nosso perfil antes de investir. O segundo erro comum é começar a investir em ativos de risco sem ter uma reserva de emergência. Esse é um erro também muito comum e que se enquadra tanto para investidores iniciantes quanto para investidores até mais experientes, que é começar a investir em ativos de risco como ações, fundos imobiliários e criptomoedas sem ao menos ter uma reserva de segurança. Alguns chegam até mesmo a investir todo o dinheiro que tem em renda variável, o que já é por si só um risco muito grande, e ficam sem ter nenhum dinheiro na conta do banco, sem ter nenhum dinheiro ali em liquidez, que é justamente dinheiro disponível para casos de emergência. Nós sabemos que os ativos de renda variável sofrem oscilações constantes ao longo do tempo e por isso são considerados ativos voláteis. Por exemplo, se você comprar um fundo imobiliário, o MOL 11, por exemplo, hoje é um valor de R$ 103,50, amanhã ou depois esse fundo pode valorizar, fazendo com que sua cota valha mais, ou mesmo desvalorizar. Então você vai reduzir ali o valor dessa cota e valor que você tem investido. Então quem acompanha os vídeos aqui do canal sabe exatamente o que é e para que serve uma reserva de emergência. Uma reserva de emergência é fundamental para ajudar você a enfrentar imprevistos da vida, como a perda de um emprego, uma emergência médica sua ou de um familiar, sem precisar mexer no seu patrimônio, que
pode te trazer prejuízos caso eles estejam no momento de baixa. Se você não sabe o que é reserva de emergência, eu vou deixar um vídeo aqui em cima para você poder justamente entender melhor, principalmente o que é reserva de emergência e onde você pode investir, caso você precise ali ter uma emergência, você tenha como tirar o seu dinheiro, já que tirar no prejuízo suas aplicações em bolsa não é algo legal, né? Mas de forma bem resumida, a sua reserva de emergência deve estar investida em aplicações seguras e que tenham liquidez imediata, de preferência liquidez que você consiga tirar na mesma hora que você precisar. Dessa forma, caso aconteça alguma emergência inesperada, você terá ali o dinheiro disponível e não irá passar nenhuma necessidade. O terceiro erro também tem a ver com a reserva de emergência, e é colocar a reserva de emergência em investimentos sem liquidez diária. Um erro que pode parecer bobo para alguns, mas é algo que acontece frequentemente quando nós falamos de reserva de emergência. É fundamental que você saiba que de maneira nenhuma você deve investir sua reserva de emergência em ativos que não possuem liquidez diária, ou seja, ativos que você não poderá acessar quando mais precisar, como por exemplo ativos de renda variável, como ações, fundos imobiliários e criptomoedas, que podem ser sim rentáveis ao longo do tempo, mas você não vai ter a mesma tranquilidade de retirar, porque no momento que você mais precisar, eles podem estar em baixa, e aí você pode ficar na mão ou mesmo não conseguir retirar se eles não tiverem liquidez. E eu tenho certeza que você não vai querer recorrer a empréstimos ou mesmo ter que vender ações e fundos imobiliários no prejuízo. Então sempre escolha investimentos de alta liquidez e que sejam seguros. Vou dar aqui alguns exemplos de investimentos com alta liquidez e que têm segurança. O principal deles é o Tesouro Selic, que é o ideal para compor a sua reserva de emergência, porque ele possui liquidez diária e você tem a possibilidade de resgatar a qualquer momento sem ter risco de perder o seu dinheiro, e é um dos investimentos mais seguros do Brasil. Através do Tesouro Direto, você empresta dinheiro para o governo, e a opção do Tesouro Selic é justamente a opção mais indicada para a reserva de emergência. Já que estamos falando de títulos do Tesouro e o nosso foco é reserva de emergência, jamais cometa o erro de colocar a sua reserva de emergência em títulos como pré-fixado ou IPCA+, porque esses títulos sofrem a chamada variação do mercado, que é a marcação a mercado. E caso você precise vender esse título antes do vencimento, pode ser que você venda mais barato do que comprou e assim tenha prejuízo. A outra opção indicada para reserva de emergência são os famosos CDBs de liquidez diária de bancos grandes, de bancos seguros. Os CDBs são títulos emitidos por bancos e é possível encontrar taxas de rentabilidade próximas a 100% do CDI ou mesmo maiores, ou seja, bastante interessante também. Inclusive o Banco Sofisa é um dos principais bancos aí que oferecem títulos de liquidez diária pagando aí 110% do CDI. Não é nenhum tipo de recomendação e nenhum tipo de publicidade, mas aqui deixando claro que é uma opção aí que quem quer ter maior rentabilidade e sem abrir mão da liquidez diária pode ser uma boa opção. O quarto erro mais comum é investir dinheiro em plataformas que prometem dinheiro fácil, como por exemplo o robô do Pix. Investidores atraídos por falsas promessas de alta rentabilidade acima da média do mercado e principalmente chances de ganhos rápidos acabam entrando no mercado pensando que vão ficar ricos rápido e que nunca mais vão ter que trabalhar, e por vezes esses investidores acabam caindo em ciladas, que são justamente esses golpes por falta de conhecimento ou mesmo por ganância, excesso de vontade de ganhar dinheiro rápido. Essas supostas aplicações de curto prazo fazem com que pessoas acabam colocando todo o seu dinheiro em empresas muito duvidosas e arriscadas e, consequentemente, essas pessoas acabam perdendo todo o seu dinheiro. É muito comum até nós vemos casos como golpes que envolvam criptomoedas, então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de golpe e também com aplicativos que prometem dinheiro fácil e rápido, e alguns chegam a ser até bizarros, já que prometem que você vai receber Pix simplesmente por fazer um Pix, ou seja, não faz o menor sentido, né? E há também aqueles aplicativos que usam estratégias de prometer que você vai ganhar dinheiro por curtir fotos, mandar e-mails, clicar em sites, ou seja, coisas que não fazem o menor sentido, mas que pela ganância e pelo desejo de ter lucros altos em pouco tempo, as pessoas acabam caindo. Então tome muito cuidado para não fazer esse tipo de besteira. Antes de irmos para o quinto erro, que é muito comum dos investidores, me diz aí, você está gostando desse vídeo? Se você está gostando, não esquece de curtir o vídeo, deixar o joinha, e caso ainda não seja inscrito no canal, já clica também no botão inscrever-se para receber o aviso dos próximos vídeos que a gente vai fazer aqui. E o quinto erro muito comum é não ter uma carteira de investimentos diversificada. É muito comum que os investidores, principalmente iniciantes, coloquem todo o seu dinheiro em uma única aplicação, em um único investimento, e com isso corram grandes riscos. Por exemplo, a pessoa às vezes vai começar a investir e pega todo o seu dinheiro e coloca tudo em uma única ação,
ou em um único fundo imobiliário. O problema é que caso aconteça algo com esse ativo de renda variável, que é muito comum inclusive, todo o dinheiro da pessoa está em um único investimento e pode sofrer grandes quedas. Por exemplo, 30, 40, 50% de uma só vez. E, consequentemente, todo o patrimônio do investidor também vai cair esse percentual. E pode ser bastante arriscado e bastante prejudicial para o psicológico desse investidor. Então, você não deve colocar todo o seu dinheiro em um único investimento. Ou, por exemplo, não deve colocar todos os ovos em uma única cesta. A diversificação dos investimentos, dos ativos, é fundamental para reduzir o risco total do seu patrimônio. Não investir em um único investimento, sem dúvida, reduz o risco e diminui também a chance de você perder dinheiro. É importante que não só os investidores iniciantes, mas todas as pessoas que investem no mercado financeiro diversifiquem a sua carteira de investimentos com uma variedade de ativos, como ações, títulos públicos, CDBs, fundos imobiliários, investimentos no exterior e também, por que não, botar uma pitadinha de risco em criptomoedas. Uma carteira diversificada é a melhor aliada para se evitar riscos desnecessários e ainda pode te ajudar a alcançar maiores retornos e assim ter a sua liberdade financeira cada vez mais rápido. Sempre opte por ter opções de investimentos de curto, médio e longo prazo, tentando manter ali um equilíbrio de acordo com o seu perfil de investidor e também mesclando entre renda fixa e renda variável para ter maior segurança na sua carteira. Evite também se expor muito em investimentos que você ainda não tenha conhecimento. Sempre invista aos poucos, começando com pouco dinheiro, até que você tenha de fato segurança na sua carteira. Investir sem segurança e sem uma estratégia clara pode resultar em escolhas ruins dos ativos e que podem de fato te trazer perdas. Por isso é muito importante que você defina suas estratégias com base nos seus objetivos financeiros, no seu perfil de risco e principalmente evitar seguir ali a manada do que todo mundo está fazendo, que você pode correr também um grande risco de perder o seu dinheiro. E por fim, um erro muito comum, mas que você deve evitar, é investir muito dinheiro de uma única vez. É sempre importante que você fracione os seus aportes. Vamos supor que você tenha acumulado um valor de 50, 100, 200 mil reais. É muito comum que a pessoa queira começar a investir já colocando todo esse dinheiro de uma única vez e acabe fazendo burrada por falta de experiência, por falta de conhecimento. Ou mesmo que a pessoa venda um carro ou um imóvel, consiga um bom dinheiro e já coloque também todo o seu investimento de uma única vez. Eu sempre recomendo que quem está ali começando e principalmente com um valor alto, comece aos poucos, colocando um pouco desse dinheiro, aprendendo e só depois colocando parcelas fracionadas desse dinheiro com constância. Assim você evita a chance de ver o seu dinheiro todo derretendo de uma única vez em caso de uma crise financeira, como nós tivemos recentemente do coronavírus, ou mesmo caso algum dos ativos venha ter algum problema, alguma questão e também venha oscilar negativamente. Uma grande quantia de dinheiro em um único ativo também pode ser um grande risco, então você deve evitar colocar muito dinheiro em um único ativo de uma única vez, sempre optando por colocar aos poucos. Dessa forma você vai evitar esse risco aí de volatilidade e de que tenha uma grande queda na sua carteira. Agora eu quero saber de você, você já cometeu algum desses erros? Me conta aqui nos comentários. E não fique com vergonha ou preocupado com esses erros, porque é extremamente comum. O importante é que você aprenda e não torne a cometê-los. E assiste esse vídeo que eu deixei para você aqui ao lado, que eu te vejo no próximo vídeo.